nome é Cauê Toscano, sou cirurgião de tecidos moles, sou coordenador do núcleo de cirurgia daqui da Anclivepa São Paulo. E a minha trajetória cirúrgica, ela começou lá na faculdade. Eu gostava muito de cirurgia lá na USP, quando eu fiz faculdade. Fiz minha residência lá em cirurgia também. E depois vim fazer a especialização aqui, a especialização que eu coordeno hoje. Eu fui aluno há muito tempo atrás e foi aqui que eu aprendi a operar, aprendi a aplicar o que eu atuo hoje. Aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, o que nós buscamos sempre é montar cursos que nós gostaríamos de fazer. Eu e o Daniel, que somos os coordenadores, a gente sempre para e pensa dessa forma. Fala, que curso que eu quero fazer? Qual é o melhor professor dessa área? Quem eu gostaria de assistir falando de tal tema? Como que eu gostaria que fosse uma aula prática específica? E a gente monta exatamente desse jeito. E isso tem cativado ao longo dos anos muitos veterinários já cirurgiões ou muitos veterinários que querem se tornar cirurgiões e atuar só com cirurgia, como a gente faz no nosso dia a dia. O nosso ensino aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, ele é fundamentado essencialmente numa teoria muito robusta, embasada em evidência científica, mas majoritariamente o que a gente preza é pelo treino, é pela prática. A gente quer que os alunos venham para cá e treinem muito de fato, tá? O nosso objetivo no futuro é que muitos dos bons cirurgiões do Brasil tenham passado por aqui, tenham sido formados por nós e tenham uma posição de destaque dentro do mercado. Eu sou Daniel Herrera Jarrugi, médico veterinário formado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Sou especialista em cirurgia pela Universidade Cruzeiro do Sul, coordenador da pós-graduação de cirurgia da Anclivepa desde 2013 e diplomado especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia desde 2015. A pós-graduação de cirurgia da Anclivepa, ela é diferenciada em todos os sentidos. No começo, a confecção da grade é feita especialmente para nivelar todos os alunos, desde um conhecimento de base até a evolução das cirurgias de rotina, finalizando com as cirurgias de alta complexidade, para todo mundo conseguir aprender tudo e a gente ter uma turma bem nivelada. Além disso, quando você vier aqui para ter a aula prática, você vai treinar num laboratório completo e equipado com todos os instrumentos que são necessários para a execução das técnicas. Vai ter um cadáver por dupla para que você possa treinar todas as técnicas de forma ímpar e sair daqui executando todas elas. A aula teórica, ela acontece num ambiente virtual, onde todo o material fica armazenado e contido para que você possa estudar todo o período. Para o aluno de pós-graduação de cirurgia Anclivepa, você pode viver dentro do bloco cirúrgico e dentro do centro cirúrgico dos hospitais públicos da Anclivepa. Essa vivência faz um diferencial enorme, porque a gente tem mais de 30 cirurgias por dia em cada um dos nossos hospitais, associando a aula teórica, o treinamento prático dentro do laboratório, as aulas com animais vivos que a gente faz junto com os alunos e a vivência hospitalar. O aluno consegue uma formação completa desde a sua base até o final da sua cirurgia. Meu nome é Marcela Guzzo, eu sou médica veterinária cirurgiã, atuo aqui em São Paulo. Atualmente sou instrutora dos cursos de pós-graduação em cirurgia e do curso Master em Cirurgia aqui da Anclivepa São Paulo. Um dos diferenciais aqui da nossa pós-graduação, que temos tantos alunos formados e atualmente 300 alunos em formação, é nossa equipe de suporte durante as aulas práticas. Então, além dos professores, das instrutoras, contamos com um grupo de monitores, que são pessoas escolhidas a dedo. Então, assim, uma equipe super capacitada para auxiliar os alunos durante as aulas práticas. Um outro diferencial que nós temos é que dispomos de uma tecnologia avançada de gravação das aulas práticas. Então, no decorrer das aulas práticas, nós gravamos a apresentação ali, a execução do professor na peça anatômica, e essa gravação vai para uma plataforma online, na qual, durante todo o decorrer do curso, o aluno consegue reassistir e estudar da sua própria casa. Meu nome é Giovana Rotter, eu sou médica veterinária, atualmente pós-graduanda do curso de cirurgia em pequenos animais aqui da Anclivepa São Paulo e atuo em Curitiba, no Paraná, na Biofix 3D. Eu me formei recentemente, não faz muito tempo, então eu precisava de muito conhecimento na parte de cirurgia geral, até porque na minha empresa eu faço parte de planejamento cirúrgico. Então a Anclivepa precisava me trazer essa visão de como atuar, como fazer a cirurgia, procedimentos cirúrgicos. Então eu precisava de conhecimento na parte de cirurgia em tecidos moles. A Anclivepa tem uma estrutura sensacional, onde a gente pode praticar
as técnicas cirúrgicas que nós aprendemos de forma online, o que para nós que trabalhamos facilita muito, e daí vir aqui para a prática de 2 em 2 meses, aprender todo esse conhecimento que a gente teve na parte teórica. Então a estrutura deles é sensacional, os monitores nos dão todos os suportes que nós precisamos durante as aulas teóricas, durante as aulas práticas, e sem falar nos professores, né, que nos trazem esse conhecimento que nós precisamos e a gente coloca em prática todo esse conhecimento deles também. Meu nome é Pedro, sou médico veterinário formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu estou terminando a minha pós-graduação, sou da turma 10 da cirurgia de cães e gatos aqui da Anclivepa. O que eu não tinha antes e que eu tenho agora, graças à Anclivepa, né, essa especialização que eu estou fazendo, é que antes eu não tinha confiança em mim mesmo para poder operar, poder me responsabilizar sobre meus casos. E hoje, graças a esse curso que a Anclivepa me propôs, é eu ter essa confiança em mim mesmo, de poder exercer a minha profissão da forma como eu gosto, da forma como eu acho certo, e também a questão de abrir portas, né? Porque ter no currículo a especialização da Anclivepa em cirurgia me abriu inúmeras portas que antes eram fechadas para mim. Então hoje, graças a isso, eu pude ser contratado num hospital que eu admiro, sou o cirurgião responsável desse hospital, opero, sou responsável por esses pacientes. Porventura, né? A gente tem alguma dúvida, tenho os professores, os monitores, os instrutores que são super acessíveis para tirar qualquer dúvida, posso acompanhar eles também, que eles dão abertura para isso, então acompanhar a rotina deles para também me espelhar e ser um melhor profissional a cada dia. Por fim, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de poder me especializar, de poder estar numa grande instituição de ensino que é a Anclivepa, e espero poder vivenciar mais isso com outras oportunidades, outros cursos, enfim, acho que vou ficar aqui por um bom tempo ainda, me especializando e fazendo diversos cursos. Hello, Cirulovers! Boa noite! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do YouTube da Anclivepa São Paulo. Sejam muito bem-vindos! Hoje, eu, Marcela Guzzo, estou aqui com vocês para falar um tema que é muito rotina aí, tanto para quem trabalha na clínica, na internação e também para os cirurgiões que estão começando aí a carreira, né? A gente sabe que o tubo de esofagostomia, né, o tubo esofágico aí, ele é muito empregado aí na rotina, então a gente precisa saber fazer a indicação correta e o procedimento de forma correta. Então é isso que nós iremos falar hoje. Enquanto vocês vão chegando aí, se conectando comigo, vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Se você não me conhece, olha, você está fazendo cirurgia errado, gente. Como é que você não me conhece? Muito prazer, tô brincando, mas vamos lá, gente. Eu sou a Marcela Guzzo, sou médica veterinária especialista em cirurgia, trabalho aqui na Anclivepa São Paulo já faz aí alguns anos, tá? Então sou antiga aqui da casa, fiz toda aqui o meu ensino, né, na parte de cirurgia foi tudo aqui, então fiz minha especialização, virei monitora, virei instrutora, então atualmente sou instrutora da especialização em cirurgia e também professora aí da especialização e de outros cursos. Eu estou muito feliz que você está aqui comigo hoje. Eu sei que faz um tempinho que eu não venho aqui, né? Então vocês estavam com saudade, não estavam? Escreve aqui pra mim, tava com saudade, certo? Se você ainda não me segue, aqui tá o QR Code do meu Instagram profissional, é uma Guzzo Cirurgia. E se você tá aqui vendo essa aula ao vivo, aproveita, faz uma postagem e marca, que eu vou repostar aí todos vocês. Então vamos lá, o que nós falaremos hoje? Falaremos sobre esofagostomia, quando indicar e como realizar. Bora?
Já tá aí com o seu caderno para fazer as anotações? Então vamos lá. A esofagostomia, então, pessoal, o que é isso? Né? Quando a gente pensa no termo esofagostomia, o sufixo aqui, ostomia, significa uma nova abertura, né? Uma comunicação que a gente faz aí com o meio externo. E aí, pensando no esôfago, né? Essa comunicação é através da colocação, né? Da passagem de um tubo esofágico. Então, na rotina, apesar do termo mais correto ser o esofagostomia, a gente fala aí comumente colocação do tubo esofágico, tá? E quais são aí as principais indicações? Se a gente pega aí na literatura, né, nos trabalhos, nos livros, né, a gente vê muito isso aqui que eu estou colocando no slide para vocês, né? Então, a indicação com relação a pacientes que precisam aí que a gente forneça a alimentação, né, tanto porque ele não está se alimentando adequadamente ou porque ele não está se alimentando mesmo há alguns dias, né? Então, o paciente que já está em anorexia. Então, geralmente a gente pensa aí na indicação, né, do tubo de esofagostomia nesses casos, tá? Mas temos que pensar também que o tubo não serve somente para a alimentação, né? Lógico que a gente sabe aí da influência, né, negativa para a recuperação do paciente, independente aí do motivo que ele esteja internado, por exemplo, quando ele não se alimenta, tá? Então ele fica aí, vai se debilitando cada vez mais, mas muitas vezes, se for um paciente, né, que vai precisar ali de um tratamento via oral a longo prazo, o tubo esofágico ele deve, né, ser indicado para que a gente consiga aí facilitar para esse tutor em casa, tá? Então, para administração de medicações, né? Tanto aquele paciente que o tutor tem dificuldade de acessar a cavidade oral porque ele é bravo, porque ele tenta morder, mas também por conforto para esse paciente, tá? Então, às vezes, né, nos primeiros dias, o tutor até consegue dar a medicação via oral ali, sem dificuldade, sem se machucar. Mas o paciente aí, passando alguns dias, ele vai, né, ficando mais difícil para esse tutor fazer a administração via oral. Então, ter o tubo esofágico para administrar medicação aí, principalmente num tempo prolongado, facilita bastante a vida do paciente e do tutor, tá? E aí, gente, o tubo esofágico, ele pode ser aí feito, né, esse procedimento cirúrgico pode ser feito aí de uma forma isolada. Então, o paciente veio, né, para nós somos acionados para colocar o tubo esofágico somente, tá? Ou combinado com algum outro procedimento cirúrgico. E aqui eu já puxo o gancho para falar para você, cirurgião, se você vai operar um paciente, seja uma cirurgia complexa, né, algo ali de alta complexidade mesmo, ou o paciente já chegou muito debilitado e o tutor refere aí nessa conversa pré-operatória que ele não se alimenta bem já há alguns dias, pensem que o trauma cirúrgico, né, o procedimento que ele vai passar, provavelmente vai interferir também na questão da alimentação, né? Seja porque ele vai se debilitar mais, vai estar inflamado, vai estar com dor, tá? Então pensem na colocação aí do tubo esofágico associado aí a esse evento cirúrgico, tá? Então, lógico, aqui a gente está de uma forma bem simples, né, as principais indicações, mas, gente, chama a atenção já, é muito mais do que isso, tá, do que somente alimentar ou dar medicações, né. O tubo esofágico, ele vai fornecer suporte nutricional adequado, tá? Então, de novo, a gente vai fazer com que esse paciente, mesmo que ele esteja se alimentando, a gente vai conseguir fornecer a quantidade que ele necessita para viver, mas também para se recuperar ali da causa de base, tá? E também vai evitar sofrimento no caso de uma desnutrição, né, o paciente vai ficando mal aí porque não se alimenta adequadamente e outras complicações associadas a isso, tá? E também, né, o sofrimento pode estar relacionado para esse tutor e para esse paciente na administração de medicação, por exemplo. Tá? Então pensem aí no benefício do tubo esofágico, tá? E logicamente vai auxiliar na recuperação clínica. E aí aqui, gente, de novo, né? Independente do motivo que esse paciente veio para pôr o tubo, se ele estava se alimentando ou não, né? Se você fez só a colocação do tubo esofágico ou se uniu aí a um outro procedimento, pensem no benefício da colocação do tubo esofágico, tá? Então vai auxiliar na recuperação do paciente, no pós-operatório, seja mais confortável, né? Para o tutor, para o paciente também, tá? E é melhor a gente pensar, né, e colocar esse tubo esofágico combinado ali com outro procedimento, quanto esse paciente ainda estiver bem, por exemplo, né, no mesmo evento anestésico, tá? Do que de repente
não colocou o tubo e aí depois de alguns dias esse paciente piorou e aí tem que pensar num outro procedimento anestésico para colocar o tubo, tá? Então tentem equacionar sempre isso no momento que vocês receberem o paciente, tá? Acho que o mais importante é, o paciente veio para vocês, independente ali do motivo, tá? Sentem com esse tutor, conversem, perguntem ali o histórico, qual é a evolução, se está se alimentando, se está com o apetite mais seletivo, por exemplo, se tem vômito, se consegue dar medicação, tá? Para vocês conseguirem planejar aí da melhor forma aí para esse paciente, tá bom? E aí, gente, quando a gente pensa em tubo esofágico, quem é o paciente que vem ali na nossa cabeça num primeiro momento? Os gatinhos, né? Então a gente sabe que os felinos, se eles ficam ali muito tempo, né, sem se alimentar adequadamente, eles começam a ter uma série de alterações aí metabólicas específicas hepáticas, tá? Que é a lipidose hepática, que vai aí fazendo com que ele vai ter uma piora muito rápida, tá? Então a gente sabe que os felinos, eles se debilitam muito mais quando eles estão em anorexias aí prolongadas, tá? Mas, gente, não são só os gatos que vão precisar passar o tubo, tá? Lembrem dos cães também, tá? Então, lógico, às vezes um cão, o tutor às vezes tem mais facilidade ali de manejar, de dar uma medicação ou um alimento numa seringa, enfim, consegue às vezes manejar mais fácil do que um gato, tá? Mas cães, tanto pequenos quanto grandes, pensem que também o tubo esofágico pode ter ali o seu benefício, mesmo que eles não se debilitem tanto igual os felinos, tá? Eu acho que é importante essa conversa aí, sempre o mais claro possível, tá? Porque é melhor vocês colocarem o tubo e de repente o paciente não precisou, tá? Do que ter que anestesiá-lo de novo num outro momento para colocar o tubo, tá? O tubo esofágico, né, já expliquem para o tutor que ele não vai causar ali nenhum incômodo para esse paciente. Então, se o paciente quiser comer sozinho, né, tá com apetite normal, beleza, o tubo não vai atrapalhar, né? Pode ficar o tubo ali, de repente, só para medicação, por exemplo. Tá? Então, conversem tudo isso. E aí aqui um esqueminha de livro, né, como que é feita a colocação dessa sonda de esofagostomia, que é o tubo esofágico mesmo, tá? Aqui tá num esqueminha de livro, né, no qual o paciente não está entubado, tá? Mas lembrem-se que o tubo esofágico é um procedimento cirúrgico que precisa de uma anestesia, tá? Uma anestesia geral, então o paciente tem que estar ali entubado, tá? Entubado para ele conseguir entrar no plano anestésico adequado, ter ali todo o monitoramento para que a gente tenha segurança na execução desse procedimento, que apesar de ser rápido, né, é um procedimento cirúrgico de qualquer forma, tá? Então é importante aí não pular etapas e não tentar fazer ali de uma forma mais simples, porque aí a gente só vai correr risco à toa, tá? Então, paciente anestesiado, entubado, a gente vai colocar ali uma pinça, né, por dentro da boca, tá, para conseguir fazer uma incisão na lateral do pescoço. E aí observem que o paciente, ele está com o lado esquerdo aqui para cima, né? Então ele está em decúbito lateral direito, para que eu consiga fazer ali o acesso e a incisão do lado esquerdo, tá? Por que isso é importante? Porque lembrem-se, gente, o esôfago cervical, ele é deslocado para o lado esquerdo do paciente, tá? Então é muito importante que a gente faça ali no local mais anatômico, para que a gente não tenha aí tanta dificuldade aí na colocação desse tubo, tá? Então lembrem desse primeiro detalhe, lado esquerdo do paciente é onde vai ser ali a nossa incisão, tá? E aí aqui mostra certinho, né, que a gente precisa ter a pinça, sentiu a pinça ali na região do pescocinho, vai fazer a incisão para que a gente consiga puxar o tubo, né, do meio externo para dentro do esôfago pela cavidade oral, e aí depois a gente vai fazer uma voltinha para conseguir progredir esse tubo ali para dentro do esôfago até que ele fique em posição, tá? Mas vamos aí dar mais detalhes sobre o que esse esquema mostra para nós. Aqui tá o passo a passo, tá? Que foi basicamente o que eu comentei com vocês, tá? Então lembrar, né? Colocação do lado esquerdo, então o paciente em decúbito lateral direito, tá? E aí eu falei para vocês que a gente vai progredir esse tubo para dentro do esôfago e é importante que a gente progrida ali o suficiente, tá? A gente vai colocar esse tubo dentro do esôfago
e é dentro do esôfago mesmo, tá? Por que eu falo isso? Porque não adianta vocês pegarem uma sonda muito longa e ir colocando ela ali dentro da luz ali desse esôfago, porque uma vez que vocês vão progredindo isso, vai chegar onde esse tubo? Dentro do estômago, tá? Então não é um tubo para ficar no estômago, e sim no esôfago, tá? Então a gente precisa, na hora de fazer essa colocação, medir, né, fazer uma marcação para que esse tubo, né, a ponta finalzinha ali dele, fique no esôfago, na região média ali desse esôfago que está dentro do tórax, tá? Então é na altura ali do 5º ao 7º espaço intercostal. Então a gente faz essa marcação antes mesmo de introduzir esse tubo no paciente, tá? E aí, né, região cervical do paciente, quais são nossas referências anatômicas que a gente precisa lembrar, né? O que a gente tem de importante ali adjacente ao esôfago, que a gente precisa relembrar para não fazer a incisão e gerar ali uma complicação ou um sangramento. A veia jugular externa, tá? A veia jugular externa, né, que é aquela veia que a gente geralmente faz coletas de sangue, né? Então ela fica aqui na região do pescoço, tá? Tem ali dos dois lados, mas quando eu posicionar o paciente ali para colocar o meu tubo, né, então ele vai estar no decúbito direito, lado esquerdo ali para cima. Façam o garrote, gente. Uma vez que você fizer o garrote e observar ali a veia jugular externa engurgitando, a gente sabe que ela está ali, então a gente vai fugir dela, certo? A gente não quer fazer incisão na veia, correto? E aí então a nossa incisão vai ser dorsal, vai ser para cima aí da jugular externa. E aí, né, então a gente vai introduzir a pinça ali pela boca, e aí aqui tem que ser uma pinça curva, gente, as pinças curvas, a gente vai fazer uma elevação, né, uma pressão na ponta, na parte que segura ali da pinça, para que a pontinha dessa pinça fique elevada ali na região cervical do paciente, para que também na hora da minha incisão não corra risco de fazer incisão, lesionar estruturas internas, tá? Então eu falei para vocês que a gente tem a veia jugular externa, que é ali mais superficial, na região cervical, tá? Mas internamente no pescoço nós temos aí diversas outras estruturas importantes, e aqui em específico a artéria carótida comum. Tá? Então é muito importante que a ponta esteja elevada, que eu consiga visualizar e palpar essa pontinha da pinça ali no pescoço, para que eu não corra risco de fazer lesão e incisão, né, perfuração, ruptura de carótida principalmente, tá? Imagina, rompeu a carótida, gente, é uma artéria super importante do pescoço, tá? O paciente vai ter uma hemorragia muito importante e na maioria das vezes é fatal. Tá? Então, esse detalhe aqui da pontinha elevada, né, a pinça curva com a pontinha elevada, é um dos detalhes mais importantes da técnica, tá? Lembrem disso. E aí, uma vez que eu fiz a minha incisãozinha pequenininha ali na pontinha da pinça e consegui puxar a pinça para a boca, aí vem, né, o momento desse procedimento que ele acaba sendo tátil, tá? Que eu preciso desvirar, então eu vou fazer uma dobra mesmo nessa sonda e eu vou empurrando para sentir que essa sonda desvirou, e aí isso significa que ela tomou a posição linear ali dentro do esôfago, tá? Eu vou mostrar aqui numa imagem que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Mas uma vez que eu senti que essa sonda desvirou e eu estou manipulando ela, eu não posso ter resistência nessa manipulação, tá? Se eu tiver resistência, provavelmente ela tá dobrada, tá enrolada, tá no lugar errado, tá? Então, esses detalhes aqui que eu comentei com vocês é pra gente minimizar ali as complicações desse procedimento, tá? Então, o paciente está entubado, não tem, é menor a chance aí de eu fazer a introdução dessa sonda no local errado, tá? Mas lembrem-se, né, quando a gente abre a boquinha do paciente, eu tenho dois orifícios, né, para eu conseguir ali entrar. Então, a traqueia, né, então a via aérea ou o esôfago, tá? Então, o paciente estando entubado vai minimizar ali a nossa chance de errar. Tá? Então, se eu tenho um orifício ali, que é a traqueia com a intubação, né, com o tubo endotraqueal, na hora que eu colocar ali a pinça, mais fácil ali de eu acertar o esôfago, tá? E aí, uma vez que eu senti, né, que tá ali sem resistência, depois da confirmação, né,
com a radiografia, tá? A gente vai fazer a sutura dessa sonda em padrão bailarina, tá? Aqui sempre para fixação de sonda esofágica, utilizem um fio de nylon 2 zeros para que eu consiga apertar essa sutura ao redor da sonda e não fique frouxo, tá? Mas o mais importante é, antes de fazer a bailarina ao redor ali do nosso tubo, a gente faz uma sutura na pele, tá? E aí na pele a gente deixa uma alcinha, né? Deixa ali uma sutura sem apertar. Se a gente apertar a sutura na pele, né, pode gerar ali uma isquemia, então a fixação dessa sonda vai ser perdida num tempo aí menor, tá? E às vezes o paciente pode precisar ficar meses com esse tubo. Tá? Então é importante que essa fixação na pele não esteja apertada, somente apertada ao redor ali do nosso tubo, tá? E aí, gente, detalhe importantíssimo também, ensinem o manejo para esse tutor, tá? Não adianta nada, a gente fez tudo bonitinho, seguiu o passo a passo, tomou cuidado, foi um procedimento ali sem complicações, foi bem executado, tá tudo certo, mas você não ensinou pro tutor como que faz esse manejo, tá? E às vezes, gente, são detalhes, né, que se a gente mostra, às vezes não é tão claro, né, pro tutor, ele não sabe como que aquilo funciona. Então o que a gente tem que ensinar? Na ponta do tubo tem uma tampinha. Essa tampinha tem que ficar fechada o tempo todo, só vai ser aberta na hora de administrar alimento, medicação. Então é importante mostrar como que abre a tampinha, como que acopla a seringa para fazer ali essa administração, tá? E também lembrá-lo, né, que o tubo ele não pode entupir, né? Então a gente não pode deixar conteúdo alimentar ou medicação mesmo parada no interior dele. Então, uma vez que terminou ali a administração que foi feita, precisa fazer uma seringa ali de água mesmo para lavar o lúmen desse tubo, tá? Se não seguir isso, se esse tutor não for orientado de fazer isso todas as vezes, esse tubo vai entupir e aí vai ter que tirar e passar outro. Tá? Então percam um tempo, tá? E percam um tempo bem entre aspas mesmo, porque não é perda de tempo. Essa orientação ela é necessária, tá? Não existe nada óbvio, então tudo tem que ser dito mesmo e mostrado, tá? É nossa obrigação ali como médico veterinário, como cirurgião responsável, tá? E aí aqui de novo, ó, a radiografia, gente, ela é obrigatória também aqui na colocação do tubo esofágico. Tá? Serve para confirmação do posicionamento? Sim, mas mais do que isso, gente, também serve para documentação, tá? Se você tiver, né, um problema depois com esse tubo esofágico e você não tem ali a sua documentação de que quando você passou o tubo, né, tava tudo certo, você pode ali ter problemas. Tá? Então, a gente passa, radiografa e mostra, né, que no momento que eu terminei o procedimento, está tudo certo. Por quê? Porque esse paciente vai para casa, vai saber o que vai acontecer em casa com esse paciente, tá? Então, é muito importante a radiografia. E aí, gente, na rotina, como que eu oriento que vocês façam, tá? Vai passar um orçamento ali para esse tutor do tubo esofágico, já passa o orçamento completo, tá? Com anestesia, com o procedimento cirúrgico, né, material, tudo certinho, e a radiografia já tudo embutida. Muitas vezes, né, se é um tutor que tem restrição financeira, se ele começar a ver o valor todo separado, ele vai falar assim, ah não, mas eu não quero a radiografia. E gente, tem que fazer, tá? Tô falando para vocês, não façam ali, às vezes a gente quer economizar, né, esse pouco de dinheiro aí que vai estar associado, mas é muito importante para nossa segurança, tá? Então pensem nisso. E aí também, né, além de ensinar o manejo para esse tutor, ensinem como que tem que ser o manejo do curativo, tá? Não é algo que precisa ficar fazendo limpeza, curativo todos os dias, tá? Mas esse tubo ali na região da pele, pode ser que, como tem um orifício ali do meio externo, né, desse esôfago, pode ser que fique úmido, pode ser que volte alimento, tá? Então é importante que pelo menos dia sim, dia não, esse tutor vá lá, olhe como que tá esse orifício, faça uma limpeza ali com um soro fisiológico, só já tá suficiente, tá? E aí vai limpando, vai manter ali com a proteção ao redor. Tá? Se fizer tudo certo e não tiver formando secreção, a sutura não está apertada na pele e esse tutor foi bem cuidadoso,
tubo ele dura vários meses, tá? E às vezes, né, nem todo paciente vai precisar ficar muito tempo com o tubo, tá? Mas pacientes aí mais debilitados, pacientes mais idosos, oncológicos, eles podem ser que precisem ficar com esse tubo mais tempo, tá? E aí, se for tudo certinho, tutor cuidadoso, pode durar 2, 3 meses, tá? Então é importante aí essas orientações, tá bom? Mas não, é um procedimento aí qualquer que seja, paciente voltou a comer, paciente teve alta, dá para tirar o tubo, tá? Não precisa obrigatoriamente ficar tanto tempo, mas ali é o tempo suficiente até que a causa de base ali seja resolvida, né? Aquele momento ruim daquele paciente passe, tá? Então, acompanhem também, tá bom? E aí aqui as imagens, né? Então, do que eu falei para vocês, ó. Aqui fazendo a região cervical do paciente, né, com a tricotomia. Aqui estamos fazendo o garrote, tá? Então a gente consegue visualizar, ver a jugular externa engurgitada. Então, uma vez que eu vi a jugular, eu vou dorsal a ela, vou para cima, tá? Então eu vou mais ou menos aqui, ó, no meio ali da região cervical do paciente, né, no meio do pescocinho, para cima aqui da jugular. Tá? E aqui nessa imagem, mostrando como que a gente faz a marcação para que esse tubo esofágico fique em posição no esôfago, mais ou menos na altura do 5º ao 7º espaço intercostal. Tá? Então vejam que aqui, ó, o gatinho está deitado de ladinho, né, esticado, e aí se a gente elevar o cotovelinho dele para a região onde está o esôfago, né, lembrar que o esôfago é uma estrutura tubular no meio do tórax aqui do paciente, né? Então, elevando aqui o cotovelo, a gente sabe que esse aqui é mais ou menos 5º, 6º espaço intercostal, tá? Então, uma forma fácil aí de medir o quanto de tubo vai ficar para dentro é fazendo isso, tá? Eleva ali o cotovelinho e vê, ó, um pouquinho depois aqui desse cotovelo, até a região que eu vou fazer ali a minha incisão, né? Que eu me baseei aqui de acordo com o garrote, tá? Então a gente consegue fazer uma marcaçãozinha aqui nesse tubo e aí eu sei que eu preciso introduzi-lo até ali essa marcação, tá? Lógico que depois a gente vai radiografar, tá? Mas essa aqui é uma forma fácil da gente fazer isso, mas se você não quiser medir dessa forma, é só contar ali os espaços intercostais também, tá? Então dá para fazer ali das duas formas. Aqui mostrando, né, a pinça elevada, então a nossa segurança para não ter lesão e ruptura de vaso, sangramento, essa elevação da pinça curva, para que a minha incisão seja somente na pontinha dela, para que eu consiga pegar o meu tubo que já está marcado, né, e tracionar aqui para a boca do paciente, ó, então vejam que o tubo foi tracionado para a boca, e aí eu vou introduzir a ponta, né, vou fazer uma dobrinha nele, e aí eu vou fazendo movimentação, né, empurrando ali com um dedo e tracionando com a outra mão, até que esse tubo, né, até que essa volta aqui, ela desvire aqui na região do esôfago mesmo. Tá? Então aqui é o momento tátil que eu falei para vocês, que a gente tem que sentir que desvirou e não tem resistência. Uma vez que eu conseguir progredir ali até a minha marcação, né, a gente vai ali para a fixação. Então, de novo, ó, a sutura na pele pode ser um ponto simples separado, pode ser uma sutura em U, o que vocês quiserem, tá? Mas aqui não pode ser uma sutura apertada, então evitem fazer uma sutura em bolsa de fuma aqui ao redor do orifício, porque senão, se ficar mais apertadinho, pode fazer uma isquemia e vai perder mais rápido essa fixação. Tá? Então, sutura na pele mais frouxinha mesmo, e aí depois a bailarina com nylon 2 zeros ao redor ali do tubo, tá bom? Aqui mostrando, né, como que a gente faz o curativo. Então, é um cachorro esse aqui, né, um paciente bem grandão. Pacientes maiores é mais difícil de passar, tá? Então, às vezes, pinças mais longas ajudam também, tá bom? Pra gente não ter tanta dificuldade. E aí, depois, né, que você fixou, coloca ali uma gazezinha estéril ao redor e passa ali uma faixinha, né, uma atadura, só para ficar uma proteção ali externa. Mas se for um paciente que vai ficar um tempo prolongado, existem aí os próprios colarzinhos de contenção de tubo esofágico, né, que vem pronto aí, que a gente compra aí nas lojas, né, nos pet shops,
que as próprias marcas de roupinha cirúrgica já fazem, tá? Então, ele é bem legal porque ele é fácil de colocar no paciente, ele tem um botãozinho ou um velcro, tá? Que você ajusta ali ao redor do pescoço e também consegue deixar, né? Tem uma forma de prender a quantidade de tubo que fica para fora do paciente mesmo, tá? Então, é bem legal. Facilita bastante para o tutor na hora de fazer a remoção, para fazer uma limpeza e a avaliação aqui do nosso tubo, tá bom? E aí aqui mostrando, gente, a importância da radiografia, tá? Como eu falei para vocês, para confirmação, mas também para documentação, tá? Não tirem a radiografia aí do orçamento, porque senão vocês podem ter problemas, tá? Esse paciente aqui, ó, não sei se vocês conseguem, deixa eu dar um zoomzinho, ó. Consegue ver que o tubo esofágico está dentro da traqueia? Não sei se está claro aí para vocês, tá? Então esse é um paciente que a gente colocou, né, o tubo esofágico e aparentemente estava tudo normal, porque durante ali o procedimento a gente não observou, né, nenhuma alteração de padrão respiratório, não teve dificuldade, tá? Então a gente acreditou que estava correto. Na hora que a gente radiografou, o tubo tá na traqueia, tá? E aí, gente, meu Deus, tira antes que, né, tenha algum problema associado a isso. E pior, né, imagina se esse tutor, se a gente não radiografa, porque parecia que estava certo, e esse tutor dá alimento para esse paciente. O alimento vai ali pro pulmão, tá? Vai pra via aérea e aí, gente, né, já imaginam qual vai ser o desfecho, tá? Então, de novo, não tentem economizar aqui nesse momento, tá? A gente tem que pecar pelo excesso e, na verdade, aqui não é nenhum excesso, né? É o necessário para que a gente tenha ali segurança no procedimento, tá? Então, o que seria um posicionamento correto? Esse daqui, ó. Então, o esôfago no tórax, ele é um pouco mais dorsal, né, paralelo à coluna, então ele é um pouco mais para cima, né, dorsal à traqueia. Então, a gente consegue visualizar a traqueia aqui, ó, e o esôfago tá dorsal. Então, aqui a gente consegue visualizar, ó, até onde está a pontinha do nosso tubo esofágico, que, de novo, tem que estar no esôfago, tá? Do 5º ao 7º espaço intercostal. Então, a gente conta aqui os espaços intercostais para ver aonde está a pontinha da sonda, tá? E aí, se tiver muito caudal, né, muito próximo ali da entrada do estômago, volta um pouquinho para que a gente não tenha ali a pontinha desse tubo cutucando ali o cárdia, né, na região do hiato esofágico, tá? Então aqui o posicionamento correto. E aí, que sonda que a gente vai passar, né? Qual que é o tubo esofágico que a gente vai utilizar na rotina? Aqui estou com as principais, né, os principais exemplares que a gente tem ali na rotina, tá? Então, a primeira aqui é a sonda Levine, né, que é igual a uma sonda uretral, né, com relação a diâmetro, material, a diferença é o comprimento, tá? Então, a Levine é a sonda que a gente passa de sonda nasogástrica, né? Então, entra pelo nariz e aí sim eu quero que fique dentro do estômago, então é uma sonda aí bem longa, tá? A gente evita utilizá-la aqui para colocação no tubo esofágico, tá? Porque ela é muito longa, vai ficar muita sonda para fora, tá? Então, fizeram uma comparação, né, entre a Levine e a uretral é suficiente e mesmo a uretral fica uma parte para fora mesmo, tá? Aqui nós temos a sonda de Foley, né, que várias pessoas preferem utilizar porque ela é um pouquinho mais mole, né, um silicone aí bem mais maleável do que a uretral, por exemplo, tá? Mais cuidado com a Foley porque ela, a luz dela, né, a parte interna, o lumen dela, ele é muito fininho, tá? Então, o diâmetro externo da Foley é igual ali da sonda uretral, por exemplo, mas a parte interna dela é muito fininha, então é uma sonda que entope muito fácil. Tá, então a gente evita utilizar a Foley e no caso também a Foley, ela é conhecida porque ela tem um balãozinho, né? Ela tem um balonete aqui na pontinha dela, tá? Então caso utilize a Foley, a gente não pode inflar esse balão, tá? Esse balão fica ali, né? Então dá pra ver que ela tem duas conexões, né? Uma para entrar ali o alimento, a outra seria para inflar esse balãozinho, tá? Então se for usar a Foley, não infle o balão, tá? Pra gente não causar ali um ponto de constrição dentro desse esôfago, tá? Que pode gerar uma isquemia, né? Uma lesão aí a longo prazo. Mas, de novo, gente, a Foley não é a melhor opção, tá? Por conta do diâmetro dela, então ela entope muito fácil.
Na rotina, a gente usa ali frequentemente a sonda uretral, tá? Mas como o próprio nome já diz, ela é uma sonda de uretra, né? Então, a gente não tem complicações de utilizá-la, tudo bem. Mas a melhor opção seria uma sonda específica de trato gastrointestinal. Tá? Aqui eu coloquei a sonda gástrica e eu coloquei um asterisco para vocês lembrarem que essa sim é uma sonda para ir na luz de trato digestório, tá? Essa sonda ela é gástrica porque vem da medicina, tá? Então a diferença da uretral, na verdade, é que ela vem numa linha reta, né? Ela é linear, ela não vem enroladinha igual a uretral, né? Que é uma sonda com memória que a gente fala, quando ela vem mais enrolada. Então ela, por ser reta, né? Ela vem esticadinha mesmo, ela facilita ali a colocação, tá? Mas atualmente nós já temos a sonda esofágica específica veterinária, tá? Então essa aqui é uma marca que tem vendido aí a sonda esofágica, tá? Ela vem enrolada na embalagem, mas ela não tem memória, ela não é uma sonda dura, ela é um pouco mais maleável, então quando a gente tira ela da embalagem, ela fica reta, tá? Isso facilita ali a progressão, né, a introdução dela, deslizando para dentro do esôfago quando a gente vai passar, tá? Então é uma sonda aí bem legal. Ela tem ali as várias marcaçõezinhas, né? Então ela é mais fácil e mais adequada ali para esse uso, tá? Mas não tem problema, quem não tem essa sonda pode ainda utilizar a sonda uretral, que não tem problema, tá bom? E aí, gente, estamos chegando ali nos momentos de, vocês sabem, né? Eu venho aqui, faço revisão ali do tema, mas eu venho com as dicas de ouro, né? Então, você aí que teve, né, já está acostumado ali com essas situações ou ainda não, né? Nunca fiz, tem um pouquinho de receio, prestem atenção às 3 dicas de ouro aqui para não ter problemas na passagem do tubo esofágico, tá? Então vamos lá, ó. Conhecimento anatômico. Ah, Má, mas você sempre fala de conhecimento anatômico em todas as suas aulas, você está sendo repetitiva. Gente, se eu estou falando isso é porque é muito importante, tá? A melhor amiga do cirurgião é a anatomia, tá? Então a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, porque eu sabendo o que tem adjacente ali de estrutura anatômica importante, é assim que eu vou conseguir minimizar as complicações, os erros, tá? Então, o conhecimento anatômico aqui, principalmente, saber onde tá a veia jugular externa, a artéria carótida, que tá mais internamente, tá? Então, eu preciso saber, pelo menos, essas estruturas, para que, na hora da minha colocação do tubo esofágico, eu não tenha uma complicação, tá? E aí também, né, a elevação da pinça curva, na hora que vocês forem ali fazer a incisão, ela tem que estar bem palpável para nós, bem visível, né? Então precisa fazer uma pressão para que a minha incisão seja somente na pontinha da pinça, sem ficar fazendo incisão, cortando o tecido sem visualizar, tá? E também para evitar, né, pegar a artéria carótida comum que está ali mais interna, tá? Então é muito importante esse detalhe da elevaçãozinha da pinça curva, tá? E também a delicadeza, tá? Apesar de eu conhecer ali as estruturas anatômicas, não adianta nada fazer na louca, né? A gente sabe que o tubo esofágico é um procedimento simples, rápido, mas se feito ali na correria, sem pensar, de qualquer jeito, a gente vai ter complicação, tá? Então, de novo, gente, delicadeza também é a chave do sucesso para você, cirurgião, tá? Então, treinem, né, façam as técnicas, mesmo que as mais simples, treinem em peças anatômicas, porque isso vai fazer diferença, com certeza, aí na carreira de vocês, tá? E aí, relembrando, né, os pontos principais, tá? Se a gente pensar na colocação do tubo esofágico, né, fizer uma indicação mais precoce, antes que esse paciente esteja muito debilitado, com certeza a gente só tem a ganhar. Tá? Então, o que eu vejo na rotina é muitos colegas, né, eles indicam só quando o paciente, sei lá, tá 1 semana, 10 dias sem se alimentar, tá? Independente ali da doença de base, gente, pensem que a indicação precoce vai fazer com que a gente não tenha uma queda muito importante desse paciente, né, uma piora ali de acordo com a própria doença ali que está por trás disso, mas também eu vou pegar esse paciente, né, e passar ele, submetê-lo ali a um procedimento cirúrgico anestésico no momento que ele não está tão debilitado, tá? Então a indicação precoce aqui, com certeza, tem muito efeito positivo,
Tá? Então, paciente que está em anorexia, que não seja muitos dias, já pense na colocação do tubo esofágico. Ou então, é uma cirurgia complexa, né, que vai envolver um tratamento via oral ali prolongado, é uma cirurgia oncológica, enfim, tá? Já pensem na colocação do tubo associado ali a esse evento cirúrgico, tá? E também, gente, orientem corretamente o tutor. Tá? Então mostrem como que funciona a sonda, como que faz, como que abre, como que fecha, como que acopla uma seringa, tá? Ensinem ali que toda vez depois, né, de fornecer alimento, medicação, precisa lavar a luz dessa sonda, né, com uma seringuinha de água mesmo, tá? Para que isso não entupa, tá? Então é muito importante todos esses detalhes. Ensinem, né, como que tira ali o curativo ao redor, como que faz a limpeza, que não precisa ser todo dia, mas precisa ficar de olho, né? Se ficar ali muito úmido, se voltar alimento, a gente pode ter uma infecção ali local, então é importante ser identificada o quanto antes para que a gente tire esse tubo, por exemplo, tá? Então acompanhe ali o paciente, tá? Vejam qual é a causa de base, qual é a expectativa ali de melhora, de cura desse paciente, tá? Até para pensar ali no momento da remoção desse tubo esofágico. Tá? E uma vez que tirou o tubo esofágico, aí sim, gente, acompanha essa cicatrização, tá? Geralmente, 2, 3 dias no máximo, esse orifíciozinho ali, da onde vocês removeram o tubo, cicatriza por segunda intenção, tá? A gente não sutura aqui, a gente trata como uma feridinha mesmo, mas precisa acompanhar a cicatrização. Tá? Se demorar ali mais do que 2, 3 dias para cicatrizar, só fazendo limpeza e o curativo, talvez você tenha que entrar com algum tratamento ali, seja tópico, né, seja local, para auxiliar, tá? O paciente tiver ali alguma causa por trás, alguma infecção, enfim, pode atrasar essa cicatrização, tá? Então acompanhe para que a gente não tenha ali outras complicações associadas. Tá? E aí, de novo, gente, a prática leva à perfeição. Então, como eu falei para vocês, estudem, pratiquem, tá? Praticar em peças anatômicas é muito importante, mesmo procedimentos mais simples, tá? Em diferentes tamanhos de pacientes, tá? Então, pacientes menores aqui para o tubo esofágico, às vezes a gente pensa, né, que pelo tamanho a gente vai ter menos facilidade, né? Porque a gente não tem tanto espaço para colocar a mão, por exemplo, mas aqui nesse caso é muito mais fácil num paciente menor do que um paciente muito grande, tá? Então é importante vocês irem pegando na prática isso, né? Treinando nos diversos aí tipos de pacientes que nós temos na rotina, tá? E aí, aproveitando, né, que eu falei que a prática leva à perfeição, gostaria de convidá-los para você que ainda não é nosso aluno, já fez ali um curso ou outro, mas quer ali virar um cirurgião referência, aprender tudo e ter ali o título de especializado em cirurgia pelos melhores profissionais e pela melhor instituição de cirurgia. Convido vocês a apontar a câmera aqui agora e chamar um dos nossos consultores para saber mais detalhes sobre a especialização em cirurgia de cães e gatos que começa em fevereiro, tá? É a nossa turma 15, tá? Então já temos aí muitos alunos inscritos, mas ainda temos vagas, né? Então se você quer começar ali 2026 com o pé direito, fazendo uma diferença aí na sua carreira, fale com um dos nossos consultores agora, tá? Eles vão conseguir tirar todas as dúvidas de vocês, ou então quer saber um detalhe específico, quer saber se tem alguma técnica específica, me chama no meu Instagram profissional, que é o Maguso Cirurgia, que vai ser um prazer ali falar com você e a gente se conectando aos poucos, certo? Muito obrigada para você que ficou aqui comigo até agora e nos vemos numa próxima aula. Boa noite! Meu nome é Patrícia Zanini Floride, sou médica veterinária, atuo em Governador Valadares, proprietária do Hospital Animal Care e aluna da especialização de cirurgia, turma 12C da Anclivepa São Paulo. Cheguei até aqui pois sou formada há 20 anos e acredito que nós estamos em constante evolução, em constante atualização de técnicas cirúrgicas, nas quais a nossa demanda cada vez aumenta mais e nas quais os desafios também aumentam. Então eu acredito que aqui, já estou tendo a oportunidade de fazer uma melhoria no meu trabalho como cirurgiã. O que me trouxe até aqui foi a qualidade do corpo docente da Anclivepa e da estrutura que a Anclivepa São Paulo proporciona para a gente, em termos de instalações de
de laboratório cirúrgico, de materiais cirúrgicos, de conforto, né? Um prédio com uma estrutura ímpar na região e eu acho que no Brasil todo. Nesse início dessa especialização que eu estou realizando, eu pude perceber muitas mudanças em relação à organização de bloco cirúrgico, processos para se paramentar dentro do bloco cirúrgico. E a gente consegue, na maioria das vezes, fazer uma melhoria no serviço de uma forma não individual, e sim de equipe. Porque aqui nós temos um preparo nós somos ensinados de forma a treinar a equipe toda que trabalha com a gente. Cirurgião não trabalha sozinho, trabalha em equipe. E ocorreu uma situação comigo que na sexta-feira, no dia seguinte, eu teria uma cirurgia, que é uma cirurgia de mais complexidade, uma cirurgia de hérnia. É uma cirurgia que costuma dar muita recidiva. E com a aula teórica, apenas com a aula teórica, né, eu pude mudar todo o meu planejamento cirúrgico e obter sucesso no pós-cirúrgico desse paciente. Eu já faço cirurgia há algum tempo, mas as aulas são de um conteúdo muito rico que nos faz nos transformar num cirurgião de alta qualidade. Se algum colega meu me perguntasse hoje sobre uma especialização de cirurgia, a minha experiência, eu indicaria vir até Anclivepa, São Paulo, para fazer a especialização. Por quais motivos? Estrutura, as peças que a gente trabalha nas aulas práticas são de ótima qualidade, elas estão íntegras, né? Não são peças que estão usadas há muito tempo, os materiais estão com fartura, com muita qualidade. Então eu acho que aqui realmente é um lugar que vai fazer a diferença na vida de um cirurgião, né? Do Brasil todo e de fora do Brasil tem que vir para cá.